Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 16 até o verso 31. Acompanhe a leitura e mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer referência a este texto ao longo do nosso sermão. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-lhe-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos orar. Eu gostaria que você pedisse que o Espírito Santo falasse ao seu coração nesta noite. Oh Deus, este texto fala da promessa tão grandiosa do Teu Santo Espírito. Promessa essa que se cumpriu na vida destes homens que ouviram essas falas do Teu Filho, aproximadamente 40 dias depois, 50 dias depois, quando caiu sobre eles, ó Deus, o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Este mesmo Espírito que foi enviado está dentro dos Teus filhos, e por isso nós podemos neste instante crer que este Espírito é capaz de nos fazer entender a Tua palavra, fazer com que a palavra entre profundamente no nosso coração. Pedimos ao Pai que o Senhor nos guie a compreensão de toda a verdade nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um livro chamado Conversas à Mesa. Este livro foi escrito envolvendo um personagem muito conhecido da história da igreja, chamado Martinho Lutero. Lutero foi aquele que deu o grito inicial da reforma, por volta do ano 1517, e aí com a data marcante do dia 31 de outubro, quando ele coloca as chamadas 95 teses. E Lutero faz então este movimento da reforma. E Lutero tinha um hábito de reunir em volta da mesa, na sua casa, alguns alunos,
semana após semana, chamava alguns grupos de pessoas para que pudessem sentar, alunos que estudavam com ele na escola teológica, alguns membros da igreja que ele pastoreava, e aí ele comia, Lutero gostava bastante de comer, e conversava, e aí foi cunhado essa expressão, conversas à mesa, e pessoas anotavam aquilo que Lutero dizia, e você não vai encontrar assim, apenas tratados teológicos, mas sim uma conversa mesmo, às vezes até com algumas palavras bem fortes. A editora Monegismo traduziu este livro por ocasião da comemoração dos 500 anos da Reforma. Na verdade, não traduziu a obra toda, mas traduziu um resumo disso. Tem também esse mesmo título, Conversa à Mesa, eu tenho o privilégio de ter. E é muito engraçado essas formas, de Lutero falar algumas coisas. Inclusive, quando ele resolve dar palpite sobre a área da saúde, É terrível ele falando, olha, se tiver tal coisa, use isso, Então, é apenas ele batendo papo com seus alunos e no meio de conversas, piadas, anedotas, há muito também de ensino teológico. Mas naturalmente que é uma conversa em volta da mesa muito mais surpreendente do que a de Lutero. Embora a de Lutero desperte curiosidade. Alguns chegam até a dizer que nem tudo aquilo que foi registrado no livro de Lutero lá, realmente Lutero falou, mas que os alunos acrescentaram alguns pontos na conversa. Há uma conversa mais significativa e com certeza ninguém aumentou nada do que foi falado. É a conversa de Jesus com seus discípulos que está desde o capítulo 13 de João. Desde o capítulo 13, o que você tem é Jesus em volta da mesa, com um grupo mais próximo dele, dentre eles ainda Judas, e no meio da conversa Judas sai e vai fazer aquilo para o qual ele veio para fazer, que era trair Cristo. E aqui você já tem Jesus sem Judas presente, Judas já tinha saído. E a conversa em volta da mesa permeou vários temas. Foi nessa conversa que ele lavou os pés dos discípulos, lá no capítulo de número 13, ensinou purificação e humildade. Foi nessa conversa que ele disse que um dentre eles iria trair. Foi nessa conversa que ele disse que Pedro iria negar. Foi nesta conversa que ele disse que ele iria preparar um lugar para aqueles homens. E eles não precisavam ficar amedrontados. E agora ele diz para eles que ele vai enviar uma outra pessoa, que vai estar com eles para todo sempre. Porque a conversa em volta da mesa de João capítulo 13 em diante, é uma conversa com grandes promessas, mas com coisas bem fortes. Aliás, pensa você, e responda essa pergunta aí para você mesmo. Qual das opções você prefere? Ter Jesus com você em carne e osso, você poder ouvir ele falando com você ver o rosto dele, você olhar e saber a cor dos olhos, observar os gestos, as expressões. Então, ter Jesus fisicamente, ou ter o Espírito Santo com você. Se você pudesse escolher só essas duas opções, qual você escolheria, Os discípulos tinham Jesus fisicamente com eles. Jesus está dizendo para eles, eu vou partir, e eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. E talvez você tenha dito, pastor, se eu tivesse que escolher, é óbvio que era melhor ter Jesus. E é um pouco isso que esses discípulos estão pensando também. Mas a resposta correta é melhor ter o Espírito em nós. Essa é o melhor momento da história em que nós estamos. A era do Espírito dentro de nós. E é sobre esta era que Jesus está falando aqui. Sobre esta promessa que os discípulos vão desfrutar no dia do Pentecostes. E nós desfrutamos desde quando nós cremos verdadeiramente em Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. O outro Consolador e a vida que surgirá da morte. O outro Consolador e a vida que surgirá da morte. Jesus está consolando os discípulos com essas duas realidades. Ele vai dizer de um outro Consolador e vai dizer que haverá uma vida que vai ressurgir a partir da morte.
Vamos ver então isso nessa noite, a partir aí do verso 16. E a primeira ideia é essa promessa maravilhosa da vinda do Espírito Santo. Jesus tinha feito uma promessa, uma fala com aqueles homens, de que eles seriam capazes de fazer obras maiores do que as que Jesus tinha feito. E aí Jesus explica como que isso seria possível, aí no verso 16. Olha o verso 16, vamos juntos? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Perceba que Jesus está dizendo para eles que Ele vai fazer uma intercessão ao Pai, Ele vai rogar, uma súplica, e nesta súplica vai garantir a eles a presença de um outro Consolador, chamado aqui na nossa tradução. Essa palavrinha traduzida por Consolador é a palavra que dá a ideia de Paráclitos no grego. E existem palavras que são difíceis de traduzir, isso em todo idioma. Consolador é uma expressão válida de tradução, não está errado. O Paráclitos é também um consolador, mas a gente precisa entender as riquezas da palavra Paráclitos, que vai além de consolador. Essa palavra estava relacionada principalmente dentro de um campo jurídico. A ideia em si, gramaticalmente, é a ideia de chamado e fica de lado. Ele chama e se põe ao lado. Daí a ideia de Paráclitos, chamado lado. Alguém que vai se colocar do lado e vai chamar junto com você. E na ideia jurídica, era um assistente jurídico que a pessoa ia ter em um determinado julgamento, em uma determinada conversa. Precisaria de alguém que entendia melhor do que ele, alguém que se colocasse do lado e chamasse junto na mesma causa. Essa é uma expressão que vem desse contexto. E é isso que Jesus está prometendo para eles. Jesus está prometendo o Paráclitos, que é um consolador, porque ele vai ficar do lado, chamando para nos consolar. Aquele que vai se colocar do lado e vai nos exortar, nos ensinar. Por isso que algumas traduções vai traduzir como o ajudador, o auxiliador. São todas palavras que tentam pegar este campo do Paráclitos. Jesus está prometendo a vinda de uma pessoa que vai ser aquele que vai ficar junto conosco, clamando as nossas causas, clamando a nós, para vermos as verdades que há sobre a pessoa de Jesus, que vai nos instruir ao nos ensinar estando ao nosso lado. E o que é interessante dessa pessoa é que ela tem pessoalidade. Muitas vezes as pessoas têm facilidade de pensar no Pai, de pensar no Filho, como sendo pessoas, e achar que o Espírito Santo é como se fosse uma força, um vento impetuoso, como se fosse algo que não é pessoalizado. Isso é um erro. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai é uma, assim como o Filho é uma pessoa. No ponto de que a Bíblia vai dizer que essa pessoa tem sentimentos. Ele se entristece. Então perceba essa dinâmica dessa promessa de um Paráclitos, que não é uma força, não é algo impessoal, mas uma pessoa que vai ficar ao seu lado. E a durabilidade dessa presença dessa pessoa com você é para todo sempre. Olha lá João no capítulo 16, capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Vamos juntos? A fim de que esteja
para sempre convosco. Perceba a dinâmica dessa ideia temporal. Ele está dizendo, eu vou partir. É isso que ele está falando várias vezes. Eu vou para o Pai, eu tenho que ir. Mas ele está dizendo, um outro Consolador, ele vai ficar para sempre com você. Alguém que vai estar do seu lado, que vai clamar por você e clamar a você, para todo sempre da sua jornada. Jesus estava meio que se despedindo desses homens, mas prometendo para eles uma pessoa que jamais vai se despedir deles. E é uma pessoa, uma pessoalidade. Olha ainda João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, vamos juntos, e Ele vos dará outro Consolador. Irmãos, por que ele usa a expressão outro Consolador? Outro Paráclitos, né? Qual era o Paráclitos que tinha, para agora ele dizer que vai dar outro? Ele não disse simplesmente assim, eu vou enviar o Paráclitos, eu vou enviar para vocês o Consolador. Não, ele diz o outro Consolador. Se é o outro, existe um antes. Existia um que eles já conheciam. Como eu disse, a beleza da língua grega faz esse texto ficar mais claro lá. Pediu o nosso irmão Ariel, eu combinei com ele de projetar o texto de João, fazendo o favor. É a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Vamos juntos? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Quem é o advogado aí? Jesus Cristo. E como eu já adiantei para você que a palavra Paráclitos era muito usada como um assistente jurídico, você vai deduzir, obviamente, que a palavra grega para Paráclitos, para advogado, é exatamente a palavra Paráclitos. Jesus é um Paráclito. Jesus é alguém que se colocou ao lado daqueles homens e foi o consolador deles. Foi aquele que pleiteou a causa deles. E ele ainda é um Paráclito junto ao Pai, ao lado do Pai, atuando em nosso auxílio como um advogado. E ele está prometendo para os discípulos que este Paráclito que estava fisicamente com eles, agora não estará mais, que ele vai para o Pai, mas vai ter um outro Paráclitos ao lado deles. Por isso que ele está dizendo, eu não deixarei vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão perder nada. E você sabe que a palavra outro pode ser usada em dois contextos. A gente usa outro no sentido de do mesmo. Você come um biscoito, por exemplo, e você diz, poxa, me dá um outro. Do mesmo, você gostou. Ou então você come e diz, eu não posso comer isso. Tenho alergia, sou intolerante. Tem um outro. Esse segundo outro é um outro diferente. Então pode ser um outro igual ou um outro diferente. Na língua grega você tem duas palavras para outros. Um outro igual é uma palavra, um outro diferente é uma outra palavra. E o que Jesus está dizendo aqui? Será que Jesus está prometendo um outro diferente daquele que estava aí com eles? Não. Jesus está prometendo para eles um outro igual ao que eles tinham. Porque esse Espírito Santo, essa promessa grandiosa, daquele que vai estar ao nosso lado para todos sempre, nos protegendo, nos defendendo, lutando por nós, colocando junto conosco em todas as demandas da vida, ele é alguém igual ao Filho, na mesma natureza, na mesma substância, na mesma essência, na mesma palavra, no mesmo poder. Jesus está dizendo para eles, eu vou enviar o outro que vai assumir a função de Paráclitos com vocês, e ele é igual a mim, ele é o outro da mesma substância, da mesma natureza, o outro semelhante. Nós estamos vendo aqui, irmãos, a beleza da doutrina da Trindade
olhando as duas pessoas dela. Ela tem três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E às vezes a gente vincula que o Pai e o Filho são iguais em poder, em glória, mas nós esquecemos que a terceira pessoa também é igual. O Espírito Santo também é igual em poder. É uma outra pessoa, mas é igual na natureza. É Deus também. E o Jesus está dizendo para eles: por que vocês estão tão abatidos? Por que vocês estão tão desanimados? Por que vocês estão achando que vai ser o fim não me ver fisicamente? Vocês terão para todos sempre Deus com vocês. Uma promessa grandiosa de alguém que estará para todos sempre sendo o nosso auxiliador em todas as demandas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em tudo que eu e você estivermos envolvidos, que seja legal, lícito, correto. Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo. É por isso que é alguém que vai estar ao lado para todo o sempre. Então a primeira lição é uma promessa maravilhosa. Qual que é a identidade dele? Ele é chamado de Paráclitos. Ele é alguém da mesma essência de Cristo. E veja a missão que ele vai ter. Olha a missão que ele vai ter. Olha o verso 17. Vamos juntos? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vamos juntos? Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Como assim que o Espírito Santo estava habitando com eles? O Paráclitos, o Consolador, habitava com eles. E o mundo não via ele, o mundo não recebia esse Paráclito. Por isso que ele está dizendo: então o mundo não vai recebê-lo quando ele vier, mas vós sim, porque ele habita agora com vocês, vocês conhecem ele, e ele estará dentro de vocês. Lembra que Jesus, quando esteve encarnado aqui entre nós, ele nunca ficou sem a ação do Espírito sobre ele. Quando ele nasce na manjedoura, ele é gerado por obra do Espírito Santo. Quando ele é batizado no Rio Jordão, vem sobre ele o Espírito Santo. E ele então exerce na sua humanidade os três ofícios de rei, profeta e sacerdote. Ofícios que precisavam no Antigo Testamento ser ungido para isso. O que Jesus está dizendo para eles é: o Espírito que está em mim habita com vocês, eu habito com vocês. Então vocês conhecem o Espírito, vocês veem o poder do Espírito, vocês sentem o consolo do Espírito através da pessoa de Jesus. E agora ele estará em vós. E é por isso que ele está dizendo: nesse momento, essa promessa não é para o mundo. Em Atos capítulo 2, quando isso aqui vai acontecer plenamente, o Espírito vai ser derramado, não vai para os descrentes, vai para os crentes da época. E eles conheciam, eles tinham visto a pessoa preciosa do Espírito Santo agindo na pessoa de Jesus, através da pessoa de Jesus. E o que Jesus está prometendo para eles é que a pessoa que agia em Cristo agiria dentro daqueles homens. E é isso que é para nós a grande promessa de que o Espírito vai agir em nós, porque ele procede do Pai e do Filho, e ele tem a missão de fazer ao nosso lado aquilo que o Filho fez quando esteve aqui e continua fazendo ainda, nos habilitar para os três ofícios de Cristo. Veja como que Jesus, ao exercer os três ofícios, ele foi o profeta, ele é aquele que ensina, revela o Pai. Olha que a promessa de Deus para estes homens é que o Espírito Santo vai continuar fazendo isso com eles. Eles não vão ficar sem alguém que é capaz de ensiná-los plenamente a verdade, porque agora eles vão ter o Espírito dentro deles, habilitando a entender toda a verdade. Daí que João, capítulo 14, verso 17, ele vai chamar o Espírito do Espírito de quê?
da verdade. O Espírito Santo está conectado com a verdade, ao ponto de ser caracterizado como o Espírito da verdade. Mas se você está lendo João capítulo 14, na sequência, você viu que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Ele está dizendo: este é o Espírito meu mesmo. É o Espírito da verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Perceba que essa ação do Espírito vai guiar esses homens a compreender uma série de coisas. Olha lá o verso de número 26, quando Jesus volta a falar dessa função do Espírito. Olha o verso 26. Mas o Consolador, a expressão é Paráclitos, aí ele dá o nome dele, o Espírito Santo, vamos juntos? A quem o Pai enviará em meu nome. Perceba, a função do Espírito vai ser ensinar eles todas as coisas. Quando Jesus falou isso aqui, não tinha ninguém lá escrevendo o que Jesus estava falando. Foi tempos depois, quando o Espírito foi habitar neles, nesses homens, que eles são conduzidos a compreender a verdade. E eles escrevem sobre a vida de Cristo, conduzido pelo Espírito Santo, e dão a nós o relato preciso, exato, do que foi Cristo entre nós. O Espírito Santo iria pegar homens que não estavam conseguindo entender por que o Messias dele precisava morrer na cruz. Iria abrir a mente, abrir o coração para que eles entendessem. O Espírito Santo age como um profeta, inspirando para que o registro seja escrito. E o Espírito Santo age iluminando para compreender a verdade. Ele é o guia de toda a verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito continua agindo na função dele de nos conduzir à verdade. Em que sentido, pastor? No sentido de que ele é a única pessoa capaz de fazer com que nós entendamos a palavra que ele escreveu através de homens. É só através do Espírito Santo que você lê a Escritura e entende ela para a sua vida, não entendendo frases apenas. Isso qualquer pessoa é capaz de saber o que o texto está dizendo. Mas entender que isso é significado espiritual, transformador, renovador, enche de consolo, é só com o Espírito conduzindo você. E Jesus está dizendo para você: o Espírito foi dado a você para isso. Você que está aqui e que nasceu de novo, deixa eu dizer uma verdade para você. Você não pode dizer assim: eu não tenho condição de entender a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser um pastor, não é isso, óbvio, há níveis de compreensão, óbvio que há. Mas o Espírito Santo vai guiar você à verdade. Se você ler a Bíblia, se você orar, se você pedir, lendo a Bíblia, olhando texto com texto, alimentando todos os dias, você vai entender a vontade de Deus para você. Por quê? Porque Ele deu o Espírito a você. Não é a sua capacidade, não é o seu mérito, é revelacional através da palavra. Agora a pergunta é: por que é que nós somos uma geração tão analfabeta de Bíblia? Por duas razões. Por ignorarmos o texto que o Espírito deu. Ele capacitou pessoas para escrever, e você quer conhecer a vontade de Deus deixando a Bíblia lá, fechada, guardada. E você diz: Deus, eu quero conhecer mais do Senhor, e o Espírito escreveu isso para você. Você vai ser um analfabeto das coisas espirituais se você não ler a Bíblia. E se você não se dobrar pedindo a Ele. Não basta você ler se você não orar. E não basta você orar se você não ler. As duas coisas é atacar o Espírito do Senhor. Querer conhecer a Escritura pela sua própria capacidade é a maior arrogância que você pode ter.
e querer conhecer Deus fora da Escritura é o maior insulto que você pode fazer à pessoa do Espírito Santo. Lembra que nós lemos: não entristeçais o Espírito. Ele está querendo conduzir você à verdade todos os dias. Ele está com você. Ele é quem está incomodando você. A pergunta é: nós estamos atentos a esse grito, gemido do Espírito em nós? Ou nós estamos entristecendo deliberadamente esse que é exatamente o Paráclitos, o outro Paráclitos, o outro que foi dado a nós para conduzir a verdade? Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos totalmente dependentes de Deus para conhecer o próprio Deus. Mas o Espírito não é apenas o profeta que conduz a verdade. O Espírito atua, assim como Cristo atuou como sacerdote, o Espírito também atua nos auxiliando nessa missão. Não é que o Espírito se torna o sacerdote e o profeta, não é isso, é Cristo quem é. Mas o Espírito é quem vai fazer com que nós apropriemos disso e nos tornemos também profeta e sacerdote. Como é que você é capaz de aconselhar alguém? Como é que você é capaz de conduzir alguém à verdade de Cristo? A partir do livro que o Espírito deu, a partir da compreensão que o Espírito que habita em você conduz. É você agindo como um profeta. Como que isso acontece na relação sacerdotal? Cristo sobe aos céus, ele atua como um advogado, como nós lemos, ele morre na cruz, ressuscita, ele é o sacrifício perfeito, e ele é um intercessor diante de Deus. Ele é aquele que faz com que as nossas orações possam ser aceitas, ele agindo como sacerdote. E como que isso acontece conosco aqui? O Espírito é quem nos convence de que nós somos pecadores. É o Espírito quem nos faz crer no sacrifício de Cristo. É o Espírito agindo ao nosso lado para que nós entendamos o ofício sacerdotal. Paulo diz em Romanos que até nas nossas orações, o Espírito é o nosso intercessor. Nós não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que é isso senão a ação sacerdotal sendo aplicado à nossa vida? E talvez você esteja dizendo: pastor, e como que o Espírito age na função de rei, né, ou nos conduzindo a este reinado? Nossos presbiterianos, nós temos os nossos catecismos como símbolos de fé. E o catecismo, na pergunta de número 26, vai dizer que Cristo exerce esse ofício real, e ele faz isso de várias formas, dentre elas, nos subjugando a ele, dominando sobre a nossa natureza, mortificando a nossa natureza, tornando as nossas vontades escravas, no bom sentido, da santa e perfeita vontade dele mesmo. Você só é capaz de fazer o seu eu ser crucificado através da ação do Espírito em você. Lembra que Paulo disse que o fruto do Espírito é o que? Domínio próprio. Eu e você mortificamos a nossa velha natureza através dessa ação do Espírito que nos conduz à santificação. É Ele quem age em nós, nos subjugando ao reino de Cristo. É Ele quem nos tira de um reino de Satanás e nos coloca debaixo do reinado de Cristo. É através do Espírito Santo que nós nascemos de novo e nos tornamos súditos deste reino. Perceba, irmãos, que promessa grandiosa, quando Jesus disse para eles assim: e eu enviarei o outro Paráclitos, o outro Consolador, o outro ajudador, o outro advogado, o outro intercessor do seu lado, que é da mesma essência minha, e esse ficará com você para todo o sempre, para todo sempre. Ele vai guiar você à verdade,
Ele vai consolar você, Ele vai santificar você. Ele habita com eles, com os discípulos, e dizia, Ele estará em vocês. E nós vivemos essa era deste em nós. Já pensou que coisa é isso? Você que nasceu de novo, tem dentro de você Deus. A pessoa do Espírito Santo vive em você e vivifica você espiritualmente. E se entristece quando você quer viver como velho homem. Mas a segunda e última lição que eu quero que nós vejamos é que a promessa maravilhosa de Cristo vencerá a morte e isso trará bênçãos aos seus discípulos. Volta lá para João capítulo 14. Nosso tema nessa noite tem sido o outro consolador e a vida que surgirá da morte. Primeira lição, a promessa maravilhosa da vinda do Espírito Santo. A segunda lição é a promessa maravilhosa que Cristo venceria a morte e isso traria bênção aos seus discípulos. Olha o verso 18. Não vos deixarei órfãos. Vamos juntos? Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também me vereis. O que Jesus está falando aqui? Que volta é essa que Ele está falando? Será que Ele está falando da volta do último dia, quando Ele retornará? Penso que não. O que Jesus está dizendo para aqueles homens é o seguinte, Ele está meio que se despedindo deles. Ele está dizendo, eu vou deixar um outro consolador com vocês, mas a gente ainda vai se ver antes. Ele está dizendo, eu voltarei, o mundo não mais me verá, mas vós me vereis. Ele estava dizendo de que ele iria morrer, mas iria ressuscitar. A morte não seria a despedida definitiva deles. A última vez que esses homens vão ver Jesus não é pregado na cruz. É Jesus subindo ao céu diante dos olhos deles. Pós-ressurreição de Cristo, Cristo não ficou aí pelo mundo ensinando todas as pessoas, pregando, curando. Ele não fez isso. Isso ele fez antes da morte. E o mundo o rejeitou. Pós-morte ele aparecia para os seus discípulos. Aparecia para alguns que se transformaram em apóstolos, como Tiago. Apóstolo no sentido de ter visto Cristo, não no ofício dos 12. Perceba que Jesus está fazendo uma promessa grandiosa de alguém que é capaz de vencer a morte. Eu não sei quantos aqui já teve a realidade de estar diante de um ente querido, já consciente plenamente de que aí sim é o último momento da vida dele. E aí você tem que se despedir dele ainda vivo. Os discípulos estão tendo algo parecido com isso. Jesus está dizendo para eles, nós nos veremos de novo. Nós nos veremos de novo. Isso não parecia óbvio para eles. Mas isso aconteceu, irmãos, depois de 3 dias que Jesus tinha sido morto, Ele ressuscitou e apareceu para eles. E quando Cristo morre e ressuscita, olha lá o verso 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, o mundo não vai ver mais, Ele está dizendo. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, Ele está dizendo, eu não vou morrer definitivamente, eu vou viver. E o que vai acontecer quando eu viver, quando Cristo viver? Vamos juntos? Vós vivereis também. Quando Cristo sai daquela sepultura, raiou um novo tempo na história. Desde então, a vida eterna entrou em um mundo quebrado. Alguém nunca mais vai morrer, pisou nessa terra, 3 dias depois que havia morrido.
Ele está dizendo, e vós vivereis também. O que Jesus está prometendo, irmãos, é vitória sobre a morte. E a vitória sobre a morte de Cristo daria aos discípulos vitória sobre a morte. E eles teriam Cristo habitando dentro deles, através da pessoa do Espírito Santo. Verso 23, ó. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Lembra, eles ainda não tinham Espírito, eles ainda não tinham compreendido a verdade. Judas, aqui não o Judas Iscariotes, o outro Judas, está dizendo, de onde procede isso? Como vai ser isso? Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, vamos juntos? Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ao sermos habitação do Espírito, é como se o Pai e o Filho habitassem em nós, porque é alguém da mesma natureza e da mesma substância. Isso que Jesus está dizendo, isso só vai acontecer se ele for ao Pai. Isso só vai acontecer se ele passar pela cruz, para que 3 dias depois ele ressuscite e inaugure uma nova era para os discípulos. Perceba que através disso eles podem encontrar consolo. Olha lá o verso de número 27. Vamos juntos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma notícia boa demais, e tem notícia boa demais que a gente não quer nem acreditar. É isso que esses homens vão fazer, e é por isso que eles vão chorar tristemente, durante 3 dias ao ver Cristo ter sido pregado na cruz. Mas a notícia boa é, eu vou voltar, eu vou estar com vocês. Deixa eu perguntar para você, você tem vivido incrédulo das notícias boas demais que tem na palavra de Deus para você? Talvez diante da realidade de um mundo difícil, às vezes nós somos incrédulos para acreditar que tudo termina bem, que tudo termina de um jeito maravilhoso. Mas o mesmo que estava dizendo para eles, ele estava dizendo, porque recebeu do Pai, e o Espírito fez isso escrito para nós, a mesma fidelidade nas palavras de Jesus falada, é as palavras escritas que diz para você. A promessa de Jesus para aqueles homens, de que eles iriam ver Ele de novo, isso aconteceu, é igual a fidelidade dessa promessa, para todo o resto que está aqui nessa escritura. Ele não mente. Eles podem encontrar consolo com a disposição de Cristo em seguir o Pai. Olha lá o verso de número 28 em diante. Ouvistes que eu vos disse, vamos juntos? Vou e volto para junto de vós. Eu vou e volto. Se me amasseis, vamos juntos? De que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Percebe, Jesus está querendo preparar eles para o dia da cruz, e era o dia seguinte que as coisas iriam acontecer. Verso 30, ele está dizendo, já não falarei muito convosco, porque aí veio o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Ele está dizendo, e nós não vamos continuar conversando muito agora, é noite, final dessa noite ele termina preso. O príncipe deste mundo vem em trevas e vai levá-lo. Você diz, ele perdeu. Perdeu não. Olha lá o verso 31. Contudo assim, procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Deixa eu fazer uma pergunta, um pontuamento aqui com você. Jesus vai à cruz para que eu e você possamos saber
que dentre várias coisas, ele amou o Pai. Ele amou nós também, mas ele amou o Pai. E ele se submeteu ao Pai. É por isso que ao longo de todo esse texto, várias vezes ele diz: se vós me amais, vós guardareis os meus mandamentos. Aquele que não me ama, não guarda os meus mandamentos. Aquele que não guarda os meus mandamentos, não me amam. Guardar mandamento e amar é sinônimo para Jesus. Porque para ele isso é sinônimo de vida. Como que você sabe que Cristo ama a Deus Pai? Ele obedeceu Deus Pai até a cruz. Deixa eu perguntar para você, como que você evidencia que você ama a Deus? É você guardando os mandamentos dele. É você buscando obedecer os mandamentos dele. E é isso que Jesus está dizendo. E Jesus termina no verso 31 com uma frase linda. Vamos juntos? Levantai-vos, vamos-nos daqui. Chegou a hora. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Ele vai não fugir. Ele vai se entregar. Por amor ao Pai, por amor a você, para que o Espírito que estava sobre ele viesse a você e habitasse dentro de você, fizesse o seu coração queimar, arder pelas coisas do Senhor, fizesse talvez hoje você aqui ser quebrantado por essa ação do Espírito. Ele está dizendo: o príncipe deste mundo vem e eu vou ao encontro. Minha pergunta para você que está aqui é: você tem consciência do que é ter a promessa do Espírito, a realidade da promessa, melhor dizendo, do Espírito em nós? Você tem consciência do preço que isso foi? Essa habilitação que você tem de conhecer verdadeiramente Cristo, de falar verdadeiramente sobre Cristo, conduzir pessoas a Cristo, orar ao Pai, ser ouvido pelo Pai, interceder pelos outros, ser governado por uma nova natureza, mudar gostos internos, paixões, escravos que você era de alguma coisa, e ter essa vontade mudada. Você sabe o preço que foi isso? Foi Jesus obedecer o Pai e a cruz. Porque senão você não teria nada disso. Mas a minha pergunta é: o que você tem feito com esse presente precioso que é a pessoa do Espírito Santo? Paulo diz para nós: não entristeçais o Espírito. Paulo diz para nós: enchei-vos do Espírito. Eu e você não precisamos ser batizados com o Espírito. Nós já somos quando nós cremos em Cristo. Mas essa relação é uma relação com uma pessoa. E nós precisamos crescer em relacionamento com Ele. E às vezes Ele está triste. E às vezes Ele está contente conosco. Quanto mais cheios do Espírito, mais evidência do fruto dele você terá na sua vida. A evidência de que você tem o Espírito é muito mais do que dons. É o que brota da sua vida. Olhe, chega em casa, pega Gálatas 5 e 6, leia, e avalie se essas coisas têm sido realidades na sua vida. Se não está sendo o fruto do Espírito aí presente, chegue a uma conclusão. Se você é crente primeiro, chegue à conclusão de que o Espírito está entristecido com você, porque frutos não estão aparecendo. Se você não é um cristão, você precisa nascer de novo. O que você não pode é continuar no estado em que eu e você estamos. Nós precisamos entender que Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar o Consolador. Eu vou morrer e vou voltar, e voltando vocês vão viver comigo. Que eu e você possamos perceber tudo isso. E talvez nessa noite o Espírito Santo está exatamente incomodando alguma área da sua vida, colocando o dedo em alguma ferida aí, e dizendo para você: é aqui que precisa mudar, é aqui que precisa negar a si próprio. Que nós possamos
se submeter ao senhorio do Espírito na nossa vida. Ele é Deus. Vamos orar? Ó Deus, nós como teu povo, temos a alegria de saber que o teu Espírito habita dentro de nós e habitará até o fim. Por isso, ó Deus, nos dê a graça nessa noite, de perceber o quanto que o teu Santo Espírito tem trabalhado na nossa vida. E nós possamos olhar e ver o quanto que nós já crescemos em santidade. Quantos pecados que outrora dominavam a nossa vida e nós já conseguimos se libertar deles. Mas que nós possamos olhar também, ó Deus, e perceber o quanto que ainda nós precisamos crescer nessa relação com o Espírito. Não nos deixe, ó Deus, acharmos que é possível este crescimento através de experiências místicas longe da Tua Palavra. Teu Santo Espírito escreveu o livro para nós. Por isso nos faça amar a palavra do Espírito registrada a nós. Nos faça viver na dependência do Espírito a partir da palavra escrita. Nos faça, ó Deus, ver o fruto do Espírito nas nossas vidas e na vida de nossos irmãos. Torne, ó Deus, a terceira igreja cada vez mais uma igreja em que o fruto do Espírito é visto na vida de outros nesta cidade. E agradecemos, ó Pai, porque Cristo cumpre as promessas. Ele apareceu vivo para aqueles homens, e um dia Ele há de aparecer vivo para todos nós, quando Ele retornar. Oramos tudo isso, movidos pelo Teu Santo Espírito, e na pessoa de Jesus Cristo, a Ti que é o nosso Pai, em nome de Jesus, amém.